Intolerância religiosa diz respeito ao direito das pessoas de manterem suas crenças religiosas. Podemos considerar como atos intolerantes as ofensas pessoais por conta da religião, as ofensas contra liturgias, cultos e outras religiões. Ações desse tipo, em suas formas mais graves, podem resultar em violência, como agressões físicas e depredação de templos. Todas as crianças de terreiro são unânimes em dizer: todo lugar discrimina, nenhum lugar é tão cruel como a escola. A decisão do STF, que julgou a ação direta de inconstitucionalidade 4439, é que o ensino pode ser confessional, ou seja, o professor católico vai poder catequizar os seus alunos. Os concursos são feitos dessa forma, um percentual para católicos, um percentual para evangélicos. No Rio de Janeiro são quase 70% católicos, quase 30% evangélicos e o restante de outras religiões. O importante do grupo Quequerê, em Urubá pequeno, porque a gente só pesquisa crianças e jovens, o importante foi que desde aquela época a gente já sinalizava que o ensino religioso nas escolas contribuía e vai continuar contribuindo agora nessa modalidade que foi aprovada para o aumento da discriminação de crianças do candomblé. Entrevistando os professores de ensino religioso, eles dizem o seguinte: eu tinha 8 alunos ogãs que entenderam que estava errado por causa do ensino religioso e hoje são cristãos. Então, o ensino religioso existe na escola para converter, e é para converter e submeter crianças de religião de matriz africana, especialmente candomblé e umbanda. Nós, do Quequerê, do grupo da UERJ, somos totalmente contra o ensino religioso, qualquer modalidade de ensino religioso. Todos os conservadores usam todos os tipos de desculpa para legitimar o ensino religioso. Dizem que é para passar valores, para passar direitos humanos. Ora, isso é uma tarefa de todas as disciplinas. Lugar de religião é na casa, é na sinagoga, é na Igreja Universal, lá, quem quiser ensinar suas crianças, é na Igreja Católica, nos grupos jovens. Esses são os espaços de fé. Sábado agora eu estava com uma jovem, quando ela era criança, e ela estava de quelê, que é um preceito que você tem que respeitar depois de iniciado, e você olha para baixo. Mesmo ela indo para a escola, ela tinha que continuar olhando para baixo, mesmo a mãe dela tendo explicado para a professora que ela tinha que olhar para baixo, porque faz parte do preceito religioso do recém-iniciado, a professora pegou o rosto dela violentamente e falou: me olha na frente, não olhe para baixo. Então são violências desse tipo, por exemplo. Quando raspam a cabeça para o santo, dizem que pegaram piolho, que tem leucemia, tudo táticas para não sofrer. Há muito tempo a gente diz tudo isso, a discriminação religiosa, a quebradeira de terreiro que a gente vive hoje, né? Os crimes homofóbicos, tudo isso é uma coisa só e isso tem a ver com a educação e isso tem a ver com o ensino religioso. Tem que estar olhando o que acontece na escola pública desse nosso estado, do nosso país. Desigualdade de gênero no mercado de trabalho. No Brasil, as mulheres ocupam 51% da população, mas quem ocupa a maior parte na área de trabalho são os homens. Muitas mulheres, mesmo tendo o mesmo grau de escolaridade, recebem 10,2% desde diminuiu. Fizeram um cálculo em que só em 2051 os direitos de trabalho serão iguais. Para falar sobre maternidade e discriminação. A chegada dos filhos é apontada por especialistas no Brasil e no mundo como um dos principais elementos da discriminação contra as mulheres no mercado de trabalho. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas revelou que após 6 meses de estabilidade, a chance de demissão das mulheres que acabaram de se tornar mães era de 10%. Metade delas foi demitida no período de até 2 anos depois da licença maternidade. Quando a licença maternidade acaba, a mulher não costuma receber qualquer apoio por parte da empresa e terá que providenciar arranjos para cuidar do bebê. No Brasil, as creches públicas não absorvem toda a demanda e quando a mãe não tem apoio familiar para os cuidados com o bebê, acaba saindo do mercado de trabalho, diz Cecília Machado, professora e pesquisadora da FGV. Como o salário médio do Brasil é baixo, às vezes o custo que essa mulher teria com uma escola privada ou babá equivale a todo o salário dela.
Segundo a pesquisadora, o quadro poderia ser outro se as empresas fossem mais flexíveis com as funcionárias que acabam de voltar de licença. Se houvesse mais mulheres em cargos de chefia, essa situação poderia ser outra, mas justamente a falta de apoio impede que muitos cheguem a esse cargo e é um ciclo vicioso. Além da pouca flexibilidade com a maternidade, mulheres enfrentam discriminação no mercado de trabalho por conta do seu gênero. Segundo o levantamento da rede Nossa São Paulo, 19% das paulistanas já passaram por um quadro desses. Dentre os profissionais com ensino superior completo, o número sobe para 35%. Segundo o levantamento da Datafolha, a cada hora, 503 mulheres brasileiras são vítimas de violência. Embora a legislação tenha avançado nas últimas décadas, com a entrada em vigor da Lei Maria da Penha de 2006, as mulheres ainda precisam de mais e melhores políticas públicas para protegê-las. Segundo a pesquisa do Datafolha, referente a 2016, naquele ano, 22% das brasileiras sofreram ofensa verbal, 10% sofreram ameaça de violência física, 8% sofreram ofensa sexual e 4% receberam ameaça com faca ou arma de fogo, 36% sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento e 1% levou ao menos um tiro. O assédio é também uma constante na vida de muitas. 40% das mulheres acima de 16 anos sofreram algum tipo de assédio e eles são mais frequentes entre jovens de 16 a 24 anos e entre mulheres negras. Só entre as vítimas de comentários desrespeitosos, 68% eram jovens e 42% mulheres negras. Já em assédio físico e transporte público, 17% eram jovens e 12% negros. Maria Ligori, diretora da ONG Think Olga, diz que as mulheres de forma geral estão abandonadas. A legislação não atende às nossas necessidades, como é o caso da violência online, que não é contemplada nas leis atuais, e a falta de preparo no atendimento às mulheres vítimas de violência muitas vezes leva à revitimização em momentos que deveriam ser de amparo. Segundo o IBGE, as mulheres trabalham 3 horas por semana a mais do que os homens. A lacuna de gênero no trabalho quase não diminuiu nos últimos 27 anos. O desemprego é maior entre as mulheres. As mães são as mais afetadas. As mães mais afetadas são aquelas com crianças até 6 anos de idade, que sofrem penalização da maternidade. Essa penalização é feita desde o acesso ao mercado de trabalho até sua jornada e também conseguir cargos de liderança mais altos. Além da penalização pela maternidade, as mulheres são as que geralmente assumem os cuidados pelos dependentes, seja por doença, velhice ou incapacidade, além do trabalho doméstico. Quanto maior o cargo, maior a diferença salarial. As mulheres não só ocupam menos posição de chefia, como também ganham menos em relação aos homens, conforme crescem profissionalmente. Essa discrepância também existe entre setores. Mulheres estão menos representadas em áreas como pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso acontece porque existe a polarização das profissões. Mulheres escolhem atividades próximas ao que elas foram educadas, que são voltadas para o cuidado, como por exemplo professora, enfermeira, psicóloga, que são atividades menos valorizadas. Mas por que atividades tão importantes como essa não são tão valorizadas? Porque é trabalho de mulher, é a invisibilidade do trabalho feminino. Que afeta todo mundo, em especial os países que ainda encontram-se em vias de desenvolvimento. A desigualdade pode ser medida por faixas de renda, em que são consideradas as medidas dos mais ricos em comparação às dos mais pobres. Também pode ser utilizado como dados para cálculos de desigualdade fatores como o IDH, a escolarização e o acesso à cultura, e o acesso aos serviços básicos, como saúde, segurança, saneamento e entre outros. A renda por ela mesma não garante que os dados de desigualdade sejam plenamente verificados.
pois a quantidade de vida pode, em alguns casos, independer dela. Porém, em geral, qualidade de vida e renda caminham juntos. Foi pensando nisso que o estatístico italiano Corrado Gini criou em 1912 o índice ou coeficiente de Gini, uma fórmula que permite a classificação da desigualdade social. O índice varia de 0 a 1, sendo 0 a condição perfeita, onde não há desigualdade social, e 1 maior índice possível da desigualdade. O índice de desigualdade mede. Recente do Banco Mundial, os 5 países mais desiguais são a República do Congo, Botsuana, Haiti, Níbia e África do Sul. Exceto pelo Haiti, que fica na América Central, os outros são países africanos. Em contraste, os países menos desiguais são Ucrânia, Eslovênia, Noruega, República Tcheca e todos esses países sendo europeus. Em 2016, o Brasil representou um índice de 0,5130 que classificou o 10º país mais desigual do mundo. Além disso, possuindo um índice pior que o de países vizinhos como Argentina, Peru e Bolívia. Algumas leis e politicagens que ajustam e ajudam contra o combate das desigualdades sociais e econômicas. Bom, como o sistema tributário, ou seja, conforme mais você ganha, mais você paga imposto. Porém, no Brasil, o que ocorre é ao contrário, pois muitos empresários e donos de empresas, indústrias, eles recebem sanções fiscais, ou seja, eles não pagam tanto impostos como as pessoas trabalhadoras e de classes mais baixas, o que resulta no acúmulo de riquezas e somente na pobreza do pobre. Algumas leis, como o artigo 1 da Lei 9.509, de 20 de maio de 2005 da Bahia, corrigem ou tentam corrigir o problema da desigualdade social, como na criação da Secretaria de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, que faz inclusão social, reestruturação, direitos básicos dos seres humanos e tudo mais. Hoje em dia existem muitas pautas sobre a desigualdade econômica na concentração de poder e dinheiro de uma pequena parcela da população, que resulta cada vez mais no empobrecimento da grande parcela da população. Exemplos de desigualdade. Favelização. O cenário habitacional é um forte indício da condição de desigualdade. O aglomeramento de casas, em grande parte construídas nos morros, contrasta-se com as mansões e as casas em condomínios fechados. Muitas vezes localizam-se muito próximo a uma das outras, o que torna o constante ainda mais chocante. As favelas não passam por qualquer tipo de planejamento. As casas tendem a aumentar à medida que as famílias crescem. Por outro lado, isso não acontece com as casas nobres, as quais são cuidadosamente planejadas. Ensino de baixa qualidade. O acesso à escola pública é usufruído pelos que têm menos possibilidades. Isso porque quem pode dispensa o ensino oferecido pelo Estado, cujas condições são muitas vezes precárias, o investimento nas escolas pagas. A diferença é marcada pelos salários dos professores, muito superior na rede particular, o que se traduz o incentivo para dar aula. Além disso, a infraestrutura e os materiais disponibilizados nas escolas privadas reforçam as diferenças entre ambas as situações. Igualdade alimentar. Há pessoas que não têm condições para comer o mínimo necessário. Muitos passam fome, decorrente daí quadros de desnutrições e muitos casos de mortalidade infantil. Crescem que a prioridade que a hora de comprar os alimentos é dada àqueles que sustentam mais, embora nem sempre sejam os mais saudáveis. Por outro lado, existe uma fatia da sociedade cuja quantidade, e especialmente a qualidade dos alimentos, é garantido diretamente. Preconceito contra o grupo LGBTQI+, ou LGBTQI-fobia,
divide-se em algumas subcategorias, que são elas: lesofobia, que se refere exclusivamente ao preconceito e à violência contra as lésbicas; gayfobia, refere-se exclusivamente à violência cometida contra os homens gays; e a bifobia, que é a aversão e discriminação contra os bissexuais. LGBTfobia. Bom, a LGBTfobia é crime? Bom, não é de hoje que essa discussão já existe no Brasil, e um primeiro projeto foi estacionado em 2001 no Congresso, e tinha como objetivo determinar essas sanções às práticas discriminatórias em razão da orientação sexual das pessoas. Bom, em 2006 esse projeto acabou se transformando e é apresentado pela deputada Lara Bernardini. O projeto buscava alterar a lei do racismo, incluindo nele a discriminação por gênero, sexo, orientação sexual, no caso, e identidade de gênero. Bom, apesar de ter passado pelas câmaras dos deputados, o projeto de lei foi arquivado no Senado após passar 8 anos sem aprovação. Com isso, a prática da LGBTfobia ainda não é criminalizada no Brasil. Bom, esse congelamento do processo do Senado pode ser explicado pelo grande debate que o PLC gerou entre seus defensores e opositores. Se o projeto tivesse sido aprovado, a mudança mais perceptível seria no artigo 1 da Lei 7716/89, que passaria a dizer que serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes da discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sem modificação. A heartbeat. Oh my God, this might make me cry. It must be about love. Is he trying to hide from somebody? I think this young man likes this other young man. Oh, he's got a crush on that guy. Wait, are those two boys? Is that boy in love with the other one? Anxiety, anxiety. It's his heart. Oh my God, his heart. It's funny. It's like the heart is like... Oh, you see, you cannot control your heart. I guess his heart really likes that boy. I love this. I can see why it went viral. It's nice. Wow. It's not that they're the best dudes, it's more than that. Basically love. I think the heart loves him. How cute is that? Uh-oh. Other kids are watching. Haters, stop it. Pieces of crap. Don't look at him like it's weird. Okay, why are you guys freaked out? Like, he just likes them. Amazing what they can do with the eyes. The heart is breaking. Oh dear. His heart just broke. Oh! This is sad. It's so sad. I'm trying not to cry. Aww. Oh wait, does that mean he likes him now? Boys can like boys, girls can like girls. Who cares about those people? Agora eu vou falar sobre as desigualdades raciais. O tema das desigualdades raciais abarca fenômenos sociais de diferentes dimensões que, embora estejam relacionadas, constituem esferas distintas de observação: acesso à educação em seus diferentes níveis, progressão escolar, rendimentos, emprego e local de moradia, que são algumas das possibilidades de observá-las considerando apenas as dimensões de cunho socioeconômico. Nos últimos 15 anos, o Brasil passou por transformações importantes que reformularam a agenda de estudos sobre as desigualdades raciais.
Tais transformações estão associadas a mudanças de caráter estrutural e as formas de enfrentamento das desigualdades raciais por meio de políticas de inclusão social. A Lei número 12.288/10 institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir a população negra e efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e as demais formas de intolerância étnica. Lei do racismo. Bom, depois da escravidão, a população negra se tornou livre. Após a liberdade veio o preconceito como uma forma de diminuir e discriminar as pessoas pela sua cor de pele, e há exatos 30 anos surgiu uma lei que define e pune de formas distintas os crimes de racismo e injúria racial, assinada pelo então presidente da República, José Sarney. O racismo é um crime contra a coletividade e não contra a pessoa específica, realizado por meio da verbalização e uma ofensa ao coletivo, ou atos como recusar acesso a estabelecimentos comerciais ou elevador social de um prédio. E é inafinciável e imprescritível. Agora eu vou falar um pouco sobre o movimento negro. O que denominamos movimento negro é, na verdade, um conjunto de movimentos sociais que lutam contra o racismo e desigualdades sociais e direitos entre negros e brancos. Desde o século XIX, vários movimentos surgiram em defesa da desigualdade de direitos civis, contra a escravidão e contra o racismo. A maior parte desse movimento concentrou-se em países americanos e na África do Sul, por conta da escravização nas Américas e do imperialismo inglês e do apartheid na África do Sul. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode sentar. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram pra ela dizendo: tu é negra.
que tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Abaixe um dedo se você já foi parado na rua e te fizeram um elogio desrespeitoso. Abaixe o dedo se você já saiu de casa com medo de não voltar por causa da sua sexualidade. Abaixe um dedo se você já foi questionado ou julgado sobre a sua identidade de gênero. Abaixe um dedo se você não mora em apartamento ou condomínio. Abaixe um dedo se você já sofreu a acusação de ter roubado algo só por causa da cor da sua pele. Abaixe seu dedo se você não pôde ficar com as mãos dadas ao seu namorado ou sua namorada porque as pessoas olhariam feio para vocês. Abaixe seu dedo se você já precisou guardar dinheiro para pagar algo acima de R$100. Abaixe seu dedo se você já passou por situações constrangedoras com homens. Abaixe seu dedo se você já foi taxado de algo menor por ser de uma raça diferente. Abaixe seu dedo se você mora em casa alugada. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 surge para reafirmar a condição humana e busca encerrar um período de disseminação de ódio e segregação contra minorias sociais. No entanto, ainda atos de discriminação encontram espaço nas sociedades democráticas. Por que esse tipo de comportamento continua a encontrar espaço? Como lidar com a diversidade de forma respeitosa? O nosso mundo tem uma construção histórica baseada em desigualdade. A sociedade era feita através de diferenciações de classes, onde o mais rico sempre menospreza o mais pobre, ou então diferenças de gênero, pois o sexo biológico feminino tinha é necessário anos e anos para chegar a uma sociedade respeitosa. As minorias vêm ganhando mais voz e mais espaço, pois lutam para isso através de manifestações populares e com isso podemos notar a importância dos movimentos sociais, que mesmo com tantas conquistas e demonstrando tanta importância, ainda vem sendo motivos de risada ou alvos de frases como "é apenas mimimi". Infelizmente, você ser chamado de feminista atualmente é uma forma de ofensa. Você dizer que é antirracista ou se assumir LGBTQIA+, é considerado moda e apenas motivação para a fama. É como se depois de tantas lutas nós estivéssemos dando um passo atrás. Temos que entender que nunca seremos todos iguais. Isso é impossível. Em nosso planeta temos milhares de culturas, religiões, raças, corpos diferentes e que não são um padrão, gênero, etc. E tudo isso exige respeito. Ninguém é obrigado a concordar com nada. É respeito. Promova seus valores citados. José Robson Gabriel da Cunha. Line up. Shoulder to shoulder. Take off your backpacks. Basketball. Line up. We're about to race. Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this. It's a $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home.
Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! If you didn't learn anything from this activity, you're a fool. Yeah, 'cause you